crescemos em realidades muito desfavoráveis e com muitas fragilidades, eu acho que tu olhas para o teu vizinho de uma forma diferente, estás a ver? E depois dentro daquela realidade desfavorável, a minha era assim uma coisa um bocadinho mais equilibrada do que a maioria das casas que eu via. E eu acabava por sentir que havia ali uma espécie de coisa desemparelhada. A vida lenta feito um tantra, tecendo a poesia que se inventa. E sempre tive esta tendência para olhar para o mais frágil como aquele que a gente tem que abraçar mais, tem que cuidar. Porque eu não percebo como é que cada um de nós pode ser feliz e estar a viver algum dia assim mais ostensivo, mais luxuoso e lidares bem com uma pobreza muito iminente que esteja mais ou menos ao pé de ti. E tinha uma parte muito bela na rua em que todos brincávamos e ali éramos todos verdadeiramente iguais. Se calhar pelo facto de visitar outros lugares, de habitar também outros lugares, fui-me apercebendo que de facto as desigualdades eram muito maiores do que aquelas que eu já vivia ali naquele corrente. Estas coisas muito dispares sempre me incomodaram. Os pais, obviamente, influenciam-nos muito na forma como nós vemos um filme. Até o meu pai tinha esta coisa de ver os créditos finais de um filme. É engraçado, não é? Quase respeito a toda a gente que fez um filme. E eu acho que na música ele também me estimulou o ouvido e a cabeça para esta coisa de a música estar, como se diz mais no Brasil, estar engajada com a realidade. E ele gostava muito, sobretudo de Zeca Afonso, também gostava de Sérgio Godinho e do Zé Mário e tal, mas o Zeca era ali a maior referência na nossa casa de música de protesto. E eu acho que também a gente cresce a admirar alguém porque o teu pai admira e tu pensas, este senhor é importante, e depois vais tentar perceber porque é que ele é importante. E no caso é importante porque ele na verdade falava da vida que corria e da vida difícil e de como é que as diferenças tão abissais se manifestavam, não é? Naquele Portugal tão tumultuoso. E então a gente cresce com este respeito. Também havia outras coisas, havia Leo Sayer, havia um Eric Clapton, que não é música assim tão política, mas a minha cena na música sempre foi mais, quero ter uma mensagem que a mim me satisfaça veicular. Falar sobre amor é muito bom. Às vezes carpir as nossas mágoas numa canção quando temos um desgosto amoroso é fundamental, é libertador. Mas para mim também é muito libertador falar sobre um Sistema Nacional de Saúde quando a minha mãe morre e eu assisti de tão perto que há fragilidades brutais. Aqui a palavra é mesmo brutal. Usa-se brutal por tudo e por nada hoje em dia, mas no caso há dificuldades brutais no nosso SNS. Então porque é que eu não hei de falar da morte abordando aqui esta questão não só da perda que me doeu tanto, mas a perda que é um reflexo direto também de um país que investe pouco em saúde, que investe pouco em investigação médica, que dá pouco suporte aos seus técnicos, aos seus médicos, aos seus auxiliares. Interessa-me explorar um bocado estes caminhos. Às vezes a maior dificuldade é como tenho outra canção que fala sobre recibos verdes, como é que tu falas sobre recibos verdes de uma forma que seja cativante para quem te ouve, que não seja um texto assim tão cru e tão duro que, quem é que vai querer saber de segurança social numa canção, né? Com este conceito de segurança social, de férias pagas, de o patrão que explora o trabalhador e tentarmos ainda embelezar isto de alguma forma. Não é camuflar, é usar as palavras para entregarmos melhor um tema, entregarmos melhor uma canção. A maior dificuldade às vezes é tornar o texto poético para que aquilo possa ter alguma beleza, sem ser só duro, sem ser um dedo a apontar. Nunca quis e procuro ter sempre muita atenção nisto, que é não escrever músicas em que eu me posiciono num lugar em que eu sou melhor do que alguém, estás a ver? Eu faço parte deste sistema, eu faço parte do Sistema Nacional de Saúde, continuo a fazer parte dos recibos verdes e interessa-me entregar esta mensagem e fazer um protesto, mas com alguma carga lírica mais audível, para chegar de outra forma a quem recebe uma canção. Na música em Portugal eu diria que faz falta, eu nem virava o assunto tanto para esteticamente o que é que nos faz falta, ou os músicos o que é que devem explorar. Eu acho que cada um faz o seu caminho. E quanto mais honestos formos no nosso caminho, mais eu acho que melhor defendemos o nosso trabalho e melhor chegamos
a um público, mas eu viraria o tema essencialmente de que aquilo que nos faz falta é estarmos informados sobre até os nossos direitos, as nossas responsabilidades enquanto músicos, e falamos de uma Sociedade Portuguesa de Autores, de uma GDA, de uma Audiogesto, de que forma é que nós temos que estar dentro destes assuntos para termos a asa, o golpe de asa de podermos viver da música. Porque estamos a falar de direitos de autor, estamos a falar de direitos conexos, estamos a falar de direitos sobre um master de um trabalho, que hoje em dia a maior parte dos trabalhos editados são assim, são auto-editados, portanto cada um é dono integral do seu trabalho, e de que forma é que pode tirar daí os proveitos devidos, estás a ver? Eu acho que nos faz falta conhecer a nossa realidade. Conhecemos muito mal, nós músicos. Entre nós falamos pouco sobre isto, partilhamos pouco conhecimento, e falta muito que estas entidades, nas quais até estamos registados, somos associados, membros, cooperantes, cada um tem a sua designação, eles são entidades que deviam defender os artistas, e eu acho que ainda há muitíssimo trabalho por fazer neste campo. Portanto, se eu te dissesse o que é que falta na música, falta este trabalho, destas entidades estarem mais próximas de nós. E nós, músicos, também procurarmos, também tem que ser uma coisa ativa, não é estarmos à espera numa esplanada que, assim, venham lá defender os nossos direitos de autor. Pronto, é por aí.